Olá pessoal, tudo bem? Como vocês passaram? Vamos então retomar os nossos estudos, né? A gente vem tratando do nosso processo de conhecimento que corre sob o procedimento comum, né? Tivemos oportunidade de falar da petição inicial, então estamos tratando do nosso processo de conhecimento e o procedimento ele começa a partir da distribuição e registro da petição inicial, tá? Então vimos todas as questões relacionadas à formalização da petição inicial, né, e sua apresentação em juízo. Vimos também como ato processual contínuo que após a petição inicial ser distribuída, né, ela vai então encaminhada às mãos do juiz, né, e o juiz ao analisar ele poderá adotar 4 posturas. Ele poderá determinar a citação do réu, se a petição estiver conforme as normas processuais, uma petição redigida, né, com respeito às regras formais de validade dela, né. Além disso, ele poderia determinar o saneamento da petição inicial, quando essa petição inicial tem algum vício a ser saneado, algum defeito a ser corrigido, né, que porventura pudesse atrapalhar a análise do mérito por parte do juiz. Então ele vai determinar, a fim de que possa analisar o mérito, que essa petição inicial seja corrigida, né, emendada ou completada, ok? Além disso, vimos que é possível também o juiz tomar 2 tipos de decisão, né? Nesse primeiro momento em que recebe os autos, ali na primeira conclusão, ou seja, antes mesmo da citação do réu, né? A decisão de indeferimento da petição inicial, nas hipóteses em que existem vícios sanáveis e o autor não corrige, não saneia os vícios no prazo dado pelo juiz. Isso poderia levar a uma extinção do processo sem análise do mérito, portanto, por indeferimento da petição inicial, né, que padece de vícios e não foi saneada. E uma outra decisão que poderia ser proferida pelo juiz é a hipótese de sentença de improcedência liminar do pedido. Né? Sentença se for uma decisão total, decisão interlocutória se for uma improcedência liminar de um dos pedidos cumulados na petição inicial. Né? Então, seja parcial ou total, a decisão que o juiz poderá tomar é uma decisão de improcedência liminar de um dos pedidos. Vale destacar que a improcedência liminar é uma decisão de mérito, né? Se o juiz chega a julgar um dos pedidos do autor improcedente, seja porque contraria uma súmula do STF, seja porque é contrário a um entendimento firmado num incidente de demandas repetitivas, seja porque se verifica a ocorrência de prescrição e decadência, né? Então, se o juiz promove um julgamento de improcedência liminar, ele está julgando o mérito desse pedido, tá? Já o indeferimento da petição inicial, não. O indeferimento da petição inicial está lá no 485, logo no inciso 1, é a hipótese de extinção sem julgamento do mérito, ok? Feito essa retrospectiva do que a gente viu, vamos então, falamos também, né, da audiência de conciliação e mediação, né, como mais um ato aí contínuo no nosso procedimento comum. Então houve a distribuição da inicial, o juiz recebeu os autos em primeira conclusão, verificando lá que não é hipótese de indeferimento, não é hipótese da inicial, né? Não é hipótese de improcedência liminar, a petição inicial não padece de vícios, ou se existisse algum vício, vamos imaginar que ele já foi saneado, tá? E o juiz então determina a citação do réu. Citação do réu para responder aos termos da petição inicial, né? E se o feito admite autocomposição, como nós tivemos a oportunidade de falar, a maioria dos processos admite autocomposição, né? Até mesmo direitos indisponíveis, que não se admite a transação como hipótese de autocomposição, admite-se outras formas, né? Como, por exemplo, o reconhecimento do pedido. Então, nesse sentido, havendo a possibilidade de autocomposição, o juiz irá designar uma audiência de conciliação ou mediação,
tá? Para verificar se é possível as partes sozinhas, né, ou melhor, com apoio dos conciliadores e mediadores, chegarem a uma solução consensual para o litígio, ou seja, chegar a um acordo, né? Imaginando que a audiência se realiza, mas não havendo acordo, ou a audiência não se realiza, porque nem autor e nem o réu têm interesse na autocomposição, ou seja, ambos manifestaram o desinteresse, e essa é uma hipótese para a qual a audiência não é designada, né? Temos então que falar do prazo para a resposta do réu, tá? Porque se ele comparece à audiência e não faz um acordo, ou se ele manifesta o desinteresse e a audiência não se realiza, como começará a contar o prazo para que ele possa apresentar a sua resposta? Para que ele possa então apresentar a sua contestação, a sua reconvenção quanto ao pedido feito pelo autor na petição inicial, tá? Então é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Chegamos à fase de defesa, né? Vimos a inicial, vimos a primeira manifestação do juiz, vimos a audiência de conciliação e agora na sequência vamos falar das respostas do réu. Nesse sentido, o primeiro artigo que nos cumpre comentar, né, é o 335, tá? Então antes de começarmos a tratar da contestação, em primeiro lugar, e depois da reconvenção, vamos reprisar aí para vocês a questão da contagem do prazo, né? A citação e a contagem do prazo de resposta. As questões inerentes à citação, nós não faz parte do nosso conteúdo programático, porque vocês já estudaram citações, intimações, ou seja, aqueles atos de comunicação do juízo com as partes, quando estudaram teoria geral do processo, tá? Então, consideramos aí que vocês têm essa noção. Caso não tenham, caso alguma coisa fique aqui em aberto ou surja alguma dúvida, será necessário vocês se reportarem aos dispositivos do código, lá na parte geral do código, que trata da citação, ok? O 335, pessoal, então vamos fazer a leitura do dispositivo e depois a gente vai comentar a respeito da questão do prazo de resposta, ok? Diz o 335, já no capítulo 6, que trata da contestação. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, inciso 1, da audiência de conciliação e mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver composição, não houver autocomposição, né? Então, primeira hipótese, o prazo para a resposta no nosso procedimento comum é 15 dias, tá? E nós vamos falar de que forma a gente vai contar esse prazo, né? Mas o termo inicial, na primeira hipótese, quando a audiência de conciliação se realiza, será a data da audiência, o termo inicial, ou da última audiência de conciliação realizada nos autos, porque nós vimos que podem ser realizadas mais de uma audiência de conciliação, quando o acordo, a autocomposição se mostrar possível, né? Então, a data da audiência será o termo inicial, tá? Para a contagem do nosso prazo de 15 dias. Quando qualquer das partes não comparecer à audiência, ou seja, a audiência se realiza, mas a parte não comparece e não justifica o seu não comparecimento. Porque se houver uma justificativa, essa audiência ela deve ser redesignada para uma nova data, né? Dada a impossibilidade justificada de uma das partes de não comparecer à audiência, tá? Mas caso ela se realize e uma das partes não compareça, né? E não haja acordo, ou melhor, não haja justificativa para esse não comparecimento, o prazo será o da data da audiência de conciliação. Segunda hipótese, que ainda extraímos do inciso 1, é quando a audiência se realiza, e ambas as partes comparecem, mas não ocorre o acordo, não houver a autocomposição, como diz aqui a parte final do inciso 1. Tá? Então, primeira hipótese, vamos imaginar, autor e réu comparecem à audiência, né? E o acordo não se realiza, tá? As partes não chegam lá a uma autocomposição, os autos são devolvidos ao juiz, então, né, para que ele dê prosseguimento ao processo,
Porém, o prazo de resposta do réu começa a correr. Começa a correr de quando? Do dia seguinte à data da audiência, porque o termo inicial é a data da audiência. E no nosso processo, né, no nosso procedimento comum, desprezamos o dia do começo e contamos o dia útil seguinte, contando até mesmo o dia do vencimento, ok? Então, a primeira hipótese que cumpre nos